está iniciando mais uma edição do Online com a SIX, que tem a sua transmissão pelo Facebook da SIX Farroupilha, Facebook da TV Serra Farroupilha e ainda a transmissão ao vivo pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET para toda a região de alcance da NET aqui no município de Farroupilha. É quinta-feira e nós nos encontramos para mais um Online com a SIX. Nesse tempo de pandemia, de Covid-19, não estamos tendo as reuniões, os almoçando com a SIX, como tradicionalmente tínhamos até o início da pandemia, mas temos esse encontro virtual, online e ao vivo, marcado para todas as quintas-feiras, sempre tratando de questões do momento, de assuntos que dizem diretamente à vida do nosso empresariado, enfim, da comunidade farroupilhense e do setor produtivo como um todo. Em nome do presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, José Carlos Trujillo, quero cumprimentar quem está chegando, quem já está com a gente e quem vai na nossa sala do Zoom também, que é a plataforma pela qual a SIX transmite esta edição do online. E ainda cumprimentar quem nos acompanha pelo Facebook SIX Farroupilha, no Facebook da TV Serra e ainda pelos canais 26 e 526 da NET TV Serra Farroupilha. Vocês estão estranhando hoje um cenário diferente, bem conectado, moderno, enfim, um novo cenário. Nós estamos debutando e apresentando nesta edição do Online com a SIX, que tem o patrocínio do Sicredi, gente que coopera, cresce, Veritá Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavare Bene, DiCaprio Hotel, 5 a Sec Lavanderias e Malme, a nossa experiência virtual. Gigante, que é o tema da noite de hoje, desta edição do Online com a SIX. Cenário econômico no contexto da Covid-19 e perspectivas pós-pandemia. Bom, todo mundo quer saber como está a questão da economia, como estão os negócios, o que era no passado, como está no momento, e olhando lá na frente, como vai ser o futuro também, quais serão as lições que a pandemia vai nos deixar e qual será o impacto, as mudanças, as transformações, a nova cultura que a pandemia vai trazer para os negócios, para as indústrias, para o comércio, para o setor dos serviços. Será nossa painelista na noite de hoje, a professora, economista e também coordenadora do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Caxias do Sul, Jaqueline Maria Corá. Eu quero apresentar um pouco do currículo da nossa painelista, aliás, é um vasto e riquíssimo currículo. Jaqueline Maria Corá é economista, doutoranda em turismo pelo programa de pós-graduação em turismo e hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul, mestre em administração e marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em planejamento econômico da empresa pela UX e gestão de empresas pela Unicinos e ainda gestão universitária pela Universidade de Caxias do Sul. É graduada em Economia e História pela UX. Também professora dos cursos de graduação e pós-graduação na área de marketing e finanças. Coordena o projeto de indicadores socioeconômicos da região das Hortênsias. Ainda coordena o programa de educação financeira para estudantes do ensino médio. Também desenvolveu atividades de consultoria econômica para diversas empresas da nossa região. Participa de programas de rádio, de televisão e também escreve diversos artigos para jornais da nossa região. E ainda também recebeu a medalha dos 80 anos de Farroupilha pelo livro Dall'Italia al Brasile,
Então, esse é um pouco do currículo da nossa painelista da noite de hoje, a professora Jaqueline Maria Corá, que vai falar sobre cenário econômico no contexto da Covid-19 e perspectivas pós-economia. A professora vai ter uma participação inicial, vai expor o tema durante 30 a 40 minutos. Eu quero já, em nome da Six Farroupilha, agradecer a disponibilidade da professora Jaqueline Maria Corá por estar conosco a partir de agora, ao vivo, aqui no Online com a Six, desta quinta-feira, hoje, 16 de julho. Professora Jaqueline, seja bem-vinda, pode habilitar a câmera, um prazer tê-la conosco nesta edição do Online. Agradecer, né, o convite da SIC para estar aqui com vocês hoje, falando desse tema tão complexo, né? Acho que é uma palavra boa para definir um pouco as questões econômicas desse momento. E falar para o público de Farroupilha é uma honra, né? Porque eu sou farroupilhense. Tem raízes aqui, então. Exato, a minha origem, eu nasci em Farroupilha, minha família, sou neta da Palmira Corá, que passou um longo tempo aí na cidade, nos primórdios de Farroupilha. E que então, hoje também para um condomínio difícil aqui no centro da cidade, né? Desculpe, não lhe ouvi, falhou. E que hoje Palmira também empresta um nome para um edifício aqui no centro da cidade, né? Isso, estou olhando aqui. Isso, exatamente. A gente, cada vez que eu vou a Farroupilha, passo na frente do prédio, um prédio lindo no centro da cidade, com o nome da minha nona, e a gente tem, então, uma memória afetiva muito querida, né, da cidade e dessas nossas raízes. Eu vivi poucos anos em Farroupilha, mas a gente está sempre aí, né? Não é logo pertinho. Do lado de Caxias do Sul, é muito próximo, né? Mas, professora, fique à vontade, quero deixá-la plenamente à vontade para fazer a exposição do tema de hoje, cenário econômico no contexto da Covid-19 e perspectivas pós-economia. Acredito que para melhor entendermos toda essa avalanche de mudanças e de impactos na economia, talvez a gente tenha que voltar um pouco ao passado e contextualizar o que era antes do início da pandemia, há cerca de 4 meses, né? Isso, vamos fazer um pouquinho essa volta a um passado recente, para entender melhor qual é o ponto de partida, como é que nós estávamos nesse momento, né? Qual era a situação da economia quando fomos pegos de surpresa pelo fenômeno do Covid-19. Mas eu vou compartilhar aqui também uma tela com o público que fica melhor, para que a gente possa contextualizar, porque economia nós trabalhamos com muitos dados, né? Então fica mais fácil, eu gosto dos gráficos, que eles acabam nos ajudando a entender melhor, né? Às vezes um gráfico, ele por si só já se explica, já dá para o público uma ideia do que a gente quer comentar também. Isso, ok. Então, eu trouxe aqui uma foto, né, da rua principal, aí da cidade de Farroupilha, e mostrando exatamente esse momento em que vulgarmente falamos, ou corriqueiramente falamos, que a Terra parou, né? O que fazemos agora? Essa sensação, eu acredito que foi algo, eu imagino que todos nós tivemos aquele momento, aquele minuto do clique, né? Quando a ficha caiu e que a gente se deu conta de que não era um pesadelo, né? Que as coisas estavam acontecendo, que nós estávamos em pleno, no momento sem entender para onde íamos. Eu lembro que o meu momento, né, os meus 5 minutos ocorreram no dia 3 de abril. À noite, eu ainda me emociono até quando lembro. E numa sexta-feira que eu estava em casa e não escutei barulho algum na rua.
e começou a me dar uma ansiedade, porque comecei a pensar que naquele momento todos os lugares estavam fechados, os bares, restaurantes, as pessoas estavam todas em casa, os jovens estavam todos com as suas famílias, e era um momento surreal, único, né, onde a cidade parou. E agora, né, o que vamos fazer? Como será o dia de amanhã? Para onde vamos? Quais as nossas... quais os perigos, quais as incertezas, o que nos espera? Como é que vamos sair desse momento? Então, que crise é essa? Qual será o desdobramento dessa crise? Uma crise sanitária que emenda que gera uma crise econômica, já emendamos numa crise política, acabamos gerando uma crise social, uma crise emocional, e agora? Quer dizer, que situação é essa, né? Como diz um colega meu, que situação, né, que nós nos colocamos ou fomos colocados, né? Temos que pensar a respeito também. Então, o meu roteiro para hoje, agora ficou também um pouquinho complicado ali as telas, né, que vão ficar em cima da minha apresentação. Eu não sei se nós temos como reduzir essa apresentação aqui, para que o público possa olhar, mas a ideia que nós vamos fazer, então, vou falando um pouquinho desse momento, como nós estávamos quando fomos pegos pelo Covid, depois os números da economia, nesse momento que nós estamos no olho do furacão, nós estamos vivendo essa situação, então, números relacionados ao Brasil, ao estado do Rio Grande do Sul, à Farroupilha, né, especialmente, e também as perspectivas, o que nos espera no momento, no curto prazo, no médio prazo, os desafios e oportunidades para o país, as oportunidades para as empresas. Então, vou procurar falar um pouco nesse contexto, então, saindo do passado para chegar ao futuro. Eu sou a minha formação inicial é na história, então eu gosto de trabalhar um pouco com essa abordagem, né, um pouco histórica também. Aqui eu trouxe só algumas fontes, né, esses dados todos que eu vou apresentar para vocês, eles estão disponíveis nos sites, aí nos bancos de dados da Banco Central, IBGE, os bancos, aí Itaú, Bradesco, né, o FEComércio, IPE, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, e também agradecer, um agradecimento especial ao pessoal do Observatório do Trabalho, da UX, que prepara sempre para a gente todos esses dados relacionados ao trabalho. Então, nós temos os alunos do curso de Economia que trabalham e fazem um excelente, atendem às demandas nossas, enquanto equipe de trabalho, e também dos municípios, da região, das prefeituras, enfim, de diferentes públicos. Bem, se a gente parar para pensar um pouquinho, quando a gente fala em contexto de economia lá, né, na virada do ano, ali em 2019 para 2020, no final de 2019, a gente já começava a trabalhar com essa ideia de uma economia que estava desacelerando. Então, as previsões para o crescimento econômico mundial, elas já começavam a demonstrar uma desaceleração em função justamente de alguns aspectos, né, como a questão dos conflitos entre Estados Unidos e China, como a questão do reduzido número de volume de investimentos, as questões políticas, né, que estavam se colocando, e isso acabou impactando, então, nas projeções de crescimento para final de 2019 e também para 2020. Então, a gente entrava já num processo de desaceleração. Obviamente, muito diferente do que a gente está falando hoje, onde a economia parou, né? Toda a economia parou ao mesmo tempo e numa situação abrupta, né? Botou o pé no freio, ao mesmo tempo toda a economia, não só do Brasil, mas uma economia mundial. Então, esse é um fenômeno diferenciado justamente pelo tamanho, né, pelas proporções.
E aí eu trago aqui alguns dados já mostrando que as projeções do PIB mundial no final, então, de 2019, né, então esses dados ainda estavam na previsão, mas era no ano de 2019, já mostravam essa desaceleração, jogando o PIB de 3,6 para 3, né, o PIB mundial, e também, né, dos países desenvolvidos, Estados Unidos, também puxando aí já para 2,3, a zona do euro, e América Latina. Então, nós estamos já nesse caminho de desaceleração, como eu comentei há pouco. E as projeções interessantes aí colocadas, que as projeções para 2020, elas eram, então, numa linha de manutenção, ou um pouco de queda também, mas uma manutenção, de certa forma, dos indicadores aí de 2019. O que foi um susto e que ninguém poderia prever, né, diferente. Bem, quando eu falo, então, em termos de Brasil, o que a gente vai observar? Que nós temos uma situação, o Brasil, ele tem, a partir do Plano Real, né, o Plano Real é um marco importante na história econômica do país, porque antes do Plano Real, e o público que tem a minha idade, da minha idade para mais, um pouquinho menos, sabe o que eu estou falando, porque nós vivemos uma economia com inflação, altos índices de inflação, e isso acabava distorcendo todas as nossas possibilidades, né? Nós tínhamos vivíamos em função da ciranda financeira, vivíamos para entender ou tentar sobreviver diante de uma economia com inflação. Então, o que a gente percebe nesse momento? Que a partir do Plano Real, nós vamos ter uma outra perspectiva. Então, de 1995, deixa eu ver o que está passando aí. De 1995 para frente, nós começamos, então, a reduzir drasticamente a inflação, chegando a níveis como nós estamos hoje, né, uma projeção de uma inflação que não vai chegar a 2%. Então, quem viveu uma inflação de 2.500% ao ano naquela época, nos anos 90, entender, né, a gente nem lembra mais, nem sabe mais, são 26 anos completados agora em 1º de julho do Plano Real. Então, o nível de crescimento da economia brasileira, só para contextualizar, nesse período de 95 a 2002, ele foi de 2,2%. Ficou na média da América Latina. Já no período seguinte, de 2003 a 2010, nós temos um crescimento quase o dobro, né? Nós temos aí 4,1% de crescimento na média, ficando acima da América Latina. A América Latina também cresce nesse período, porque nós estamos puxados pelo fenômeno internacional também, né? Nós temos aí a China e todo o boom, né, de crescimento da China, e nós aproveitamos esse momento, né, as exportações de commodities, nós fomos muito bem puxados pelo cenário internacional, entre outras questões. Depois, 2011 a 2016, aí nós entramos num outro patamar, que aparece aqui no gráfico abaixo, mas ele está sendo... ele está, agora não aparece direitinho aí para vocês, mas nós vamos entrar a partir de 2013, né, 2013 nós temos aí os últimos anos, assim, de crescimento econômico, e aí nós entramos num processo de crescimento negativo, né? Nós vamos ter 2014, mal e mal crescemos, 0,5%, 2015, 2016 nós temos crescimento negativo na faixa de 3,5%, e depois começamos a andar de lado, né? 2017, 2018, 2019, nós andamos de lado com um crescimento que mal e mal 1,1, 1,3 foi o crescimento desse período. Então, é claro que nós vamos de 2011 a 2016, a gente cresce pouco, né? 0,4, muito abaixo do que cresce a América Latina, em função de uma série de problemas que depois eu comento um pouco mais, e 2017 a 2019 nós começamos a tentar retomar os trilhos e colocar a economia de volta no caminho para tentar recompor e voltar a buscar esse crescimento econômico.
mas é um crescimento ainda muito significante. Então, a gente é pego, nesse momento do Covid, numa tentativa de retomada, numa tentativa de partir para um segundo momento gerando investimentos ou gerando possibilidades para investimentos na medida que algumas questões também foram sanadas no período anterior. Bom, aqui nós temos, então, um dos aspectos desse problema que eu comentava com vocês aí, de 2011 a 2016, aqui partindo aí de 2013, nós começamos, esse gráfico mostra o nosso esforço primário, ou seja, todas as colunas acima do zero é que nós conseguimos fazer uma economia em termos de gastos do governo, receitas versus gastos, né, não incluindo os juros, nós conseguimos fazer uma economia. A partir de 2013, nós entramos no que chamamos de déficit primário. Nós não conseguimos mais fazer essa economia. Então, nós entramos, e isso vai gerando, né, foi gerando um cenário de crise fiscal, de endividamento acelerado. E aí, em 2019, a gente já tinha com o teto dos gastos, nós estávamos começando a reduzir o nosso volume de gastos e em função também de uma situação de um déficit primário menor, né, que a gente já começa a apresentar aí 0,9 do déficit, gerando aí 64 bilhões de déficit primário. Mas aí agora, daqui um pouquinho, eu já mostro para vocês que esse 64, embora pareça um grande número, e era, né, uma sensação, nós fizemos toda uma reforma da Previdência, nós esprememos, né, de diferentes formas a sociedade em termos de buscar essas economias, e agora nós vamos nos deparar num cenário que fica absurdamente comprometido. Ok, eu não sei se o pessoal ali da organização, essa parte da tela a gente não consegue, eu não sei se está comprometendo os slides para vocês aí também, vocês poderiam dar uma olhadinha, porque os meus slides... Não, Jaqueline, está tranquilo. Tá tudo perfeito, Jaqueline, está excelente, tá. Nós estamos conseguindo visualizar perfeitamente. Siga então que está muito bom. É só para mim, aqui. Então, eu aqui estou com as telinhas aqui na frente, então tá. Vou puxar aqui um pouquinho a minha telinha aqui para o lado, daí ok. Tá. Bom, então o que a gente está vendo agora aqui? A questão do desemprego também, né, hoje é um grande problema, mas... nós já estávamos, né, antes de entrar com a Covid, a gente já vinha, desde 2016, demonstrando e aumentando os nossos níveis de desemprego. Então, aqui no gráfico da esquerda, nós temos, então, da ocupação formal, e aí a gente acompanha e verifica que ela, agora tem, no final de 2019, deu uma leve retomada no emprego formal, mas, por outro lado, aqui na direita, o que a gente observa é um crescimento absurdo do emprego informal. E quando a gente fala em emprego informal, ou trabalho informal, a gente sabe que nós estamos aumentando os problemas para serem resolvidos aí na frente. Porque a informalidade, o subemprego, ela gera uma condição que nós temos a questão da educação, nós temos a questão da renda, a questão do consumo, todo o conjunto da sociedade ou da economia, ele vai se colocar com problemas logo ali na frente. Então, a gente já estava, né, nesse caminho com esse avanço também da informalidade. Bem, então, nesse sentido, março chegou e... quando a gente se depara, então, com esse cenário que não estava sendo previsto, né, o cenário do Covid. E aí, o que nós temos pela frente? Então, obviamente, as projeções para o mundo todo foram revistas e nós saímos de uma posição de 3% para uma posição de menos 4%, ou seja, uma expectativa negativa de crescimento. Em termos
do FMI, essa expectativa é pior ainda, né? A expectativa de um crescimento negativo em torno de quase 5% para a economia mundial, e a do Brasil em termos de 9%. Então, é uma das piores previsões que nós temos aí, a do FMI para a economia brasileira para o ano de 2020. É claro que, diante desse cenário, nós foi necessário agir, e aí, da mesma forma que todas as economias no mundo, os bancos centrais no mundo abriram as portas do cofre e jogaram dinheiro no mercado. Nós falamos em 25% do PIB mundial, né, em termos de volumes de recursos que foram inundados no mundo nesse período, nesse curto espaço de tempo aí. No Brasil, nós temos, então, as políticas macroeconômicas sendo acionadas, a questão da política fiscal, política monetária, justamente num esforço para manutenção de renda e emprego. Então, falamos aí mais de 500 bilhões, nós temos as leis que foram implementadas, as MPs, o auxílio emergencial, se trabalhou com a redução da taxa de juros, com a redução do depósito compulsório, linhas de crédito, antecipação de benefícios, postergação de pagamentos, de tributos e outras coisas. Enfim, um grupo de medidas importantes para tentar mitigar os efeitos da pandemia. Ainda assim, por mais... É claro que a gente aqui, quando se fala em economia, quem conhece um pouco dessa área sabe que não é fácil existir consenso. Eu tenho escutado muita gente, eu tenho lido muita coisa, muitas análises econômicas, e nós temos, assim, posições completamente diferentes. Alguns analistas concordam com as medidas tomadas, entendem elas como corretas, outros já entendem que deveria ser feita de outra forma, e na economia nós temos sim, não existe um consenso, uma linha, né, mas diante do cenário, essas medidas são importantes, necessárias, e se a situação ela está complicada com elas, imagine como estaríamos sem, né? Dessas medidas nós temos aí que, desse volume de gastos, que foram realizados, essas ações realizadas por parte do governo, quase 5% em relação ao trabalhador, mais 2% para as empresas, né? Então, nós temos aí um volume de ações que foram realizadas aí. Ok. Aqui eu queria colocar a variação anual do PIB, né, a gente já falou sobre isso, as projeções para esse ano. Então, do relatório Focus, que é a média do mercado, há uma projeção de 6,1. O bom é que isso, quem vem acompanhando semanalmente esse relatório, vem percebendo que as projeções eram piores, estava lá em 6,5%, agora já estamos em 6,1%, e a expectativa, vamos acompanhar que elas possam melhorar. O relatório do Bradesco já é um pouco mais otimista, então coloca em torno de 5,9%, Itaú também trabalha com um indicador menor do que 5%, Sicredi, enfim, mas na média 6,1%, essa projeção de um PIB negativo. Aqui eu não vou me ater muito a essa parte, porque nós aqui fala dos setores econômicos, as projeções, né? Então nós temos a indústria que vai sofrer bastante com essa questão. Nós temos os serviços também, a construção civil, então as projeções são bem sérias, né, para esses setores. A agropecuária, então, é o único setor que fica com uma projeção, uma perspectiva um pouco melhor, um crescimento de 2%. É claro que nós estamos falando aí, esse ano, de uma super safra, batendo recordes, né, soja, tem milho, trigo, tem uma série de produtos aí que estamos tendo um bom retorno, e isso tem também acionado toda a questão da logística, os portos e tudo mais. Então, mas é complicado se a gente enxergar a questão, por exemplo, da indústria.
como é que fica o setor automobilístico, por exemplo. Nesse período, nós estamos vendo uma queda em relação ao mesmo período do ano passado, em quase 60%. Né? Então, a cadeia automobilística é muito grande e isso vai impactar em diferentes setores. E na nossa região também, é uma região que a indústria é muito forte, né? Toda a região aqui da Caxias, Farroupilha, Serra, Bento, e isso, então, acaba sendo ruim para as projeções futuras. Outro aspecto que eu quero só chamar a atenção é em cima da questão do consumo das famílias. A projeção é uma super queda do consumo das famílias para esse ano. É claro que a gente já está vendo isso, né? As famílias em casa, essa questão do isolamento social, não tem nem o consumo, nem como consumir. E a renda, né, também comprometida. Há uma situação de... O consumo das famílias representa 65% do PIB. Então, se nós cortamos o consumo das famílias, nós vamos, com certeza, vai afetar drasticamente, ela pesa muito no volume, no conjunto do PIB. E o consumo das famílias, por sua vez, né, se não tem renda, não tem consumo. Se não tem consumo, as empresas também não produzem. Se as empresas não produzem, elas também não geram emprego. Se elas não geram emprego, aumentamos o desemprego, pioramos a questão da renda. Então, entramos naquele ciclo vicioso da economia que ninguém quer, né? Que não é saudável, que fica cada vez mais difícil sair desse nó. Então, é importante que as medidas, já como desafio, que a gente possa melhorar o quadro da renda e do emprego para que o consumo volte e esse consumo possa melhorar a retomada também do PIB, porque ele é realmente um peso muito grande. Fora a questão, né, dos investimentos, que a gente nem tem muito... investimento... Há uma expectativa interessante daqui para frente, se o governo tem falado aí uma série de aspectos, mas ainda a gente não tem ainda um cenário muito incerto, né? O que a gente vê de positivo aqui, positivo no sentido que o indicador promete ser positivo, são os gastos do governo em função de todos esses gastos que estão acontecendo. Aqui também eu vou passar isso um pouquinho mais rápido. O que eu quero mostrar aqui para vocês é esse aqui. Esse gráfico aqui nos mostra que em 2020, nós entramos num nível, né, se 2011 era um base 100, em 2020, com essa expectativa de 6% de PIB negativo, nós vamos para 95%, ou seja, nós vamos ficar atrás do que era em 2011. A nossa economia, ela volta para 2010. Essa é a brincadeira da coisa. Então, a economia de 2020, ela fica no tamanho da economia de 2010. Só que a população cresce. A população cresceu. Nós saímos, né, então, de uma população de 190 milhões em 2010 para uma população de 210 milhões de brasileiros. Então, o que isso representa? O encolhimento também no PIB per capita, na renda per capita, nós vamos tendo esse efeito. Imagine que você, em sua casa, a família aumenta, tem mais filhos, chega o cunhado, chega a sogra e a renda encolhe, ou a renda fica no mesmo patamar, fica ano após ano parada e a família vai aumentando. Então, como dar conta das necessidades, da estrutura e que essa sociedade toda necessita? Então, é complexo. Bom, eu tenho uma série de aspectos, vocês já viram que eu falo bastante. Deixa eu até olhar aqui meu tempo estourando aí, né? E eu tenho que passar lá para a última etapa também. Gente, eu quero só mostrar para vocês esse gráfico aqui, então, e tem toda a parte do emprego ainda, né? Que traz aquilo que eu comentava antes do superávit primário, que a gente estava lá, fechou em 0,9 aí, né, 1,2, 2019, né, alguns ajustes que tem aí,
Mas a expectativa para 2020 é esse tombo. Aqui nós estamos falando de um déficit primário na faixa de 900 bilhões. Então, eu falei há pouco que foi 64 bilhões em 2019. Para esse ano, então, esse déficit primário, que é o gasto, as receitas do governo menos os gastos do governo, só que nesse gasto não está os juros. Ainda falta colocar aquele montante dos juros pagos pela dívida que nós temos, né? Então, vai para alguns falam em 800, 900 as projeções que estão ali nos relatórios econômicos que eu olhei essa semana. 13% do PIB. Quando a gente fala em déficit nominal, ou seja, quando colocar os juros nessa conta, então você tem os gastos, ou melhor, as receitas menos os gastos e não tem juros. Quando colocar os juros nessa conta, o nosso rombo vai para 16% do PIB. Então, nós vamos para mais de 1 trilhão. Nós vamos para 1 trilhão e 200 e 300 de déficit. Então, isso eu nem sei dizer quanto é isso, né? Que tamanho é esse? E que tamanho é esse problema que nós temos pela frente. Então, esse é o maior problema. Esse é o grande problema. Porque se a gente vinha de uma situação que a gente falava em dívida, em déficit primário, e era perto do que nós estamos falando agora, né? Nós estávamos aí na faixa dos 100, depois baixou para 70, 60, e agora nós vamos falando aí em 800, 900 bilhões. Então, o que a gente vai fazer daqui para frente? Como é que vai equacionar? Já adiantando um pouquinho a minha fala daqui para frente, esse é o principal desafio que no meu entendimento, porque ele vai amarra o governo. Como é que faz? Aumenta tributos? Como é que se aumenta tributos? Vocês sabem, né, que a sociedade, que a economia, que as empresas não têm mais como pagar uma carga tributária mais alta que isso aí trava todo o processo também. Aumenta tributo, o governo as empresas não produzem, o consumidor não consome, nós arrecadamos menos e os gastos. Como é que equaciona essa questão? Tá? Aqui, então, as projeções para a dívida bruta para esse ano e o ano que vem é que elas vão atingir aí 96% do PIB. Ou seja, isso que eu não estou olhando as do FMI, porque as do FMI são piores, né, gente? Ela já passou de 100%. Bom, então, desemprego na casa dos 14%, a expectativa, e uma renda real, então, bem abaixo. Quadro pior é difícil, né, falar a respeito disso. Alguns economistas têm falado e usado um termo, né, que a gente precisa usar, uma frase que é do Suassuna, que é o realismo, né, a ideia de um realismo esperançoso. Ou seja, não jogar tudo, né, como terra arrasada, mas também ter um pé no chão para entender o tamanho do problema e pensar nas possibilidades que nós temos daqui para frente. O cenário da balança comercial, ele é positivo em função aí a China, que mantém um crescimento, a China acho que é o único que vai manter um crescimento positivo, embora baixo, na faixa de 2% para 2020, mas aí ela ativa também a economia e acaba alavancando um pouco as nossas exportações. O dólar baixo, né, o valor, né, a nossa moeda desvalorizada, ajuda esse cenário das exportações. Então, ali acaba sendo uma possibilidade. Nós, com o setor agro, o mundo precisando de alimentos, então aqui também é uma grande oportunidade. Em termos de desemprego, emprego, o cenário é muito complicado, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. A gente está falando, então, de muita gente desempregada. Nós avançamos aí para o teletrabalho, 8, 9 milhões de trabalhadores
em home office, né? 13% da população trabalhando nessa condição, trabalho remoto, poderia ser mais, mas estamos aí na faixa de 13%. Em termos de emprego, desemprego, né, nós temos aqui, o pessoal aí do Observatório do Trabalho preparou esse material para a gente. Então, claro que o mês de abril ele foi ruim, foi muito complicado. Nós tivemos aí, entre março e abril, mais de 1.100.000 desligamentos no país. Maio já reduziu esse nível de desligamentos, mas ainda assim, principalmente no país, o foco está no setor de serviços, mas ainda assim, no acumulado do ano, nós estamos falando aí, né, de mais de 1 milhão de um saldo de desligamentos, né, que nós temos aí comparativamente, o ano passado, nós tínhamos geração de empregos nessa época, nós tínhamos aí quase 400.000 postos de trabalho gerados, e como saldo, né, do período, entre as admissões e os desligamentos, o saldo era 400.000 positiva, geração de emprego, e agora nós estamos falando em mais de 1.100.000 trabalhadores, né, que foram desvinculados, que perderam emprego nesse período. Aqui também nós temos algumas projeções, mas a gente não consegue, né, apresentá-las. No sentido do Rio Grande do Sul, nós falamos também, ó, veja, repete, abril é o pior mês, depois nós temos maio, então já uma queda menor em termos de desligamentos. O volume, o saldo, né, fica negativo em 32.000, porque os desligamentos são 75.000, mas como nós temos as 43.000 admissões, então o saldo fica em 32.000 perdas, né, perdas de postos de trabalho no estado. No caso de Farroupilha também, né, nós tivemos aí de março, abril e maio, contratações, nós temos 1.600 vagas, né, que foram abertas e foram contratados. Em compensação, tivemos quase 3.000 desligamentos. Então, o saldo ficou negativo em 1.285 postos de trabalho nesses 3 meses aí da pandemia. E a maior parte desses desligamentos se deu na indústria. No conjunto dos 3 meses, nós temos 43%. Se olharmos só o último mês, que é maio, então o saldo ficou negativo em 306, sendo também, né, maior parte, 57%, na indústria. Aqui também os dados de Farroupilha. Falando em termos aqui do Estado, em termos de setores, Brasil, comparativamente também ao estado do Rio Grande do Sul, nós temos aí a indústria que perdeu, né, esses são dados de abril, 27%, no Rio Grande do Sul foi maior o tombo, né, 35%, a nossa região, a região de Passo Fundo e outras também, que ficaram bastante afetadas, o comércio e os serviços, então a nossa performance foi pior do que a média, né, no Brasil. E sendo que o setor de turismo é um dos piores, né? O Rio Grande do Sul muito afetado com essas nossas regiões, Gramado, a região de Bento, também toda a região da Serra, que tem, principalmente nessa época, uma atração, né, de turistas muito grande. Essa era a nossa trajetória até então, e esse ano mudou tudo, e comprometeu inúmeros setores, aí, ou segmentos relacionados ao turismo e ao entretenimento. Aqui, no caso, o Rio Grande do Sul já mostra aqui também, né, a performance. Aqui é um dado importante, porque a gente acaba olhando, muitas vezes, eu tenho escutado agora, algumas pessoas, às vezes até num otimismo muito grande, o fundo do poço foi abril, nós começamos a retomar, maio já em relação a abril, maio em relação a abril, uma análise muito curta, de curto prazo. Se a gente analisar, precisa também dar um olhar para maio, em relação a maio do ano passado, porque 2019 não foi um ano
bom, né? Um ano de economia pujante, foi uma economia rasa. Nós tivemos aí grandes dificuldades também em 2019. E aí, se a gente está... Então, a gente também está fazendo uma comparação com um ano, quer dizer, não era um ano com desempenho econômico elevado e que agora caiu. Nós estávamos muito baixo já, o nosso desempenho econômico era muito baixo. E aí nós temos, no estado do Rio Grande do Sul, uma relação de maio, em relação a maio do ano passado, na questão de serviços, que foi o setor que mais foi afetado também, 24% de queda. O Brasil foi 19%, então foi um pouco menor e nós estamos aqui sendo bastante afetados. Então, estou reforçando alguns números para mostrar que eles são consistentes e coerentes nessa lógica que a gente mostrou antes também. Bom, aqui foi uma sondagem do FEComércio, que já com as empresas mostrou as grandes dificuldades aí do setor. Em termos de arrecadação, eu agora aqui não enxergo, mas nós temos aqui a arrecadação do Estado também no acumulado de maio e comparativamente a maio do maio de 2019, o acumulado caiu, né, no período caiu 26%. E em maio caiu 18% na arrecadação dos tributos estaduais, aqui IPI, ICM, IPVA. Então, para a gente também tirar uma febre, um termômetro aí, como é que estão as coisas olhando em relação ao ano anterior. Saiu hoje uma pesquisa aqui interessante, importante, sobre os impactos do Covid, e mostrando que nós temos aí de 4 milhões de empresas que estavam atuando no início, e 4 milhões de empresas no início de junho, nós tivemos 67% delas em funcionamento total ou parcial, que são 2 milhões e 700 mil empresas, mas 15% dessas empresas elas estão fechadas temporariamente e 18% encerraram as atividades. Então, nós estamos falando em torno de 700 empresas, 700 e poucas empresas que encerraram as atividades agora, né? E essas empresas são 83% da área do comércio e dos serviços, quase que a sua totalidade pequenas empresas, mas tem um fator aqui que chama atenção, que desse montante, dessas 700 empresas, 40% delas foi por motivo da pandemia, mas 60% já vinham com problemas. Já existia, elas já estavam numa situação complicada, complexa, ou seja, a pandemia foi o golpe, né, de misericórdia, ele foi o último suspiro, aquilo que acabou que elas não tiveram essa condição de enfrentar esse problema, que é um problema, por favor, né, um problema que não é para qualquer empresa, assim, ou seja, é muito difícil, né, a gente tem pela frente e equacionar tudo isso, esse abre e fecha do comércio, essa situação, manter os negócios, manter o emprego, é muito complicado para os empresários, sem dúvida. Aqui eu trouxe, acho que é interessante a gente dar uma olhada na variação do Ibovespa nesses períodos. Se a gente olhasse assim, em março do ano passado, o Ibovespa, o índice atingiu 100 mil pontos, né? Nossa, né? Foi aquela comemoração. Nem sei quanta gente entrou para o mercado de ações, todo mundo investindo, todo mundo... Foi um número realmente expressivo, né, de ingressantes nesse mercado. Atingimos aí 115 mil pontos lá nesse ano, e aí chegou agora em março, nós caímos, né, o índice Bovespa para menos de 64 mil pontos. Então, aquele tombo, muita gente apavorada, uma volatilidade grande, uma grande preocupação, o que fazer, né? Muita gente tinha aplicado suas economias, enfim. Só que, o que a gente está vendo já em 13 do 7, né? Já batemos aí
início desse mês, já batemos os 100 mil pontos novamente, e aí a gente fica numa situação que, o que é isso, né? O que está acontecendo? Quer dizer, a gente sai de um extremo, de uma situação muito otimista, né? Uma perspectiva muito boa num cenário econômico que estava 2019, vem a pandemia, derruba tudo, e aí logo, que eu digo, um curto espaço de tempo, a gente vai vendo, já recompondo rapidamente, vai a 80 mil pontos, 90, foi crescendo, uma oscilação pequena, e aí atingimos novamente os 100 mil pontos. Eu não conheço essa área, não posso dar palpites, mas eu tenho um pouco de medo, porque o cenário é muito incerto e tem muitas variáveis que comprometem a continuidade, ou será que continua crescendo, será que nós chegamos no topo, será que vai cair de novo? Me parece assim, um otimismo muito grande pelos números, por esse cenário macroeconômico que eu acabei de mostrar para vocês. Como que essas empresas, é claro que tem as empresas, grandes empresas, elas estavam numa outra condição, elas foram pegas, muitas sofrendo, como toda a parte de transporte, a aviação, turismo, vários segmentos aí que foram abalados, mesmo as grandes empresas, mas elas estavam numa outra condição que podem retomar e fazer um salto a partir daí. Mas a questão é como o país vai dar essas condições para essas empresas darem sequência, né? A questão se eu tenho uma empresa, ela depende do consumo. E se a população não tem renda e não tem emprego, a minha empresa não vai vender, né? Seja uma grande empresa ou uma pequena empresa. O próprio mercado internacional também está complicado, né? A gente não fala de uma crise só no país, nós temos uma crise no mundo inteiro. Então, o mercado exterior, que muitas vezes salvou a economia brasileira, pode ser que nesse momento, né, a gente viu aí uma projeção, mas talvez não seja o mais, não sabemos quanto podemos contar com isso. Já me estendi demais, mas vamos para os desafios, né, para o Brasil, então, pós-Covid aí. Gente, o primeiro desafio, no curto prazo, é a gente conseguir fazer essa flexibilização gradual e retomar a economia nos terceiro e quarto trimestre do ano. Esse segundo trimestre, quando vier aí os indicadores do PIB, a projeção é uma queda de mais de 10%, né, do segundo trimestre, mas a expectativa é que o terceiro e o quarto possa haver essa gradativamente. Vai depender desse fluxo, né, de retomada, se nós conseguimos. O nosso estado aqui agora está um pouco mais demorado também estamos agora, os retardatários aí nas bandeiras vermelhas, nossa região também. Como vai ser o desdobramento aí, e como a gente vai conseguir também equacionar a questão da pandemia, eu não tenho essas respostas. Mas é um desafio para ser enfrentado. Emprego e renda, nós estamos falando de 40 milhões de pessoas no subemprego, na informalidade, 8 milhões, então, mais vulneráveis ainda, numa condição bem comprometida, e essa tem que ser um grande desafio para o país, em termos de medidas econômicas, como equacionar e como retomar 40 milhões de pessoas, é um percentual expressivo da nossa população, e precisa ter consumo, não é? E é claro que essa população, então, na vulnerabilidade, acaba gerando e ampliando as desigualdades sociais, que é o que a gente está acompanhando e está vendo aí a todo momento. Há uma situação, né, que está posta, que é a concentração de renda, nós vamos ter um volume, a renda vai se concentrar mais. Por quê? Porque quem tem dinheiro vai conseguir aproveitar oportunidades também, né? Nós temos questões de especulação, nós temos questões de oportunidade, empresas também vão às compras, né? Todo momento de crise tem a dança das cadeiras, tem aqueles que saem do mercado, empresas que ficam pelo caminho, outras empresas são compradas, quem está bem resguardado no caixa
pode fazer algumas movimentações e tirar um proveito também dessa situação, né? Negócios. E o que acontece? Isso gera, sim, uma concentração de renda. Que nós já temos uma concentração elevada no país e nós precisamos melhorar essa questão. A desigualdade é muito grande e não pensando em questões ideológicas, falo realmente questões econômicas, porque se a população não tem renda, chega um momento que ela esgota a capacidade, né? O capital esgota a sua capacidade de gerar mais capital. E as empresas vão vender para quem? Como é que elas vão fazer obter lucro do capital investido? Então, é complicado. A questão ambiental está aí posto o cenário, vocês estão acompanhando, o Brasil perde a oportunidade de ser protagonista no sentido positivo da coisa, nós poderíamos, a questão ambiental poderia ser a nossa bandeira. Nós temos tudo para fazer isso, teríamos tudo para fazer isso, a gente poderia ser porta-voz dessa causa, ganhar com isso. E então é uma questão que precisa ser, e eu acho que hoje a gente está vendo a sociedade se mobilizando muito forte em cima desse tema, e é um tema que vem para a agenda, está na agenda e vai ficar, e vai vir com muita força, e não só, é um tema internacional, mas a sociedade está mobilizada para isso. Um grande desafio para o país, então, como eu comentei, equacionar a dívida pública. Como reduzir esse déficit? Como nós vamos equacionar? Vamos emitir moeda? Quais os riscos disso? O que acontece se a gente emite moeda? Vamos para a inflação? Não vamos para a inflação? O ministro sinaliza que até pode, né? Ele pode até optar por essa situação, mas não é uma situação das mais confortáveis. Então, vamos... acho que no médio prazo nós vamos ter que entender como é que essa dívida vai ser equacionada. O que está posto aí, que a gente está acompanhando, né, são as reformas. Vem reforma tributária, a gente já está olhando ela. A reforma tributária, segundo os discursos que eu tenho visto, é uma reforma, não tem mais condições de aumentar o volume, o peso, o percentual, mas nós podemos mudar a base. Quem paga esses tributos? O Brasil, a base é o imposto indireto, esse imposto que acaba sendo sobre produção, sobre consumo e que faz com que a gente não tenha competitividade e onera muito as empresas, folha de pagamento e todo o resto. Então, há um discurso para simplificar e substituir tributos, ou seja, vai aumentar, e eu acredito nessa possibilidade, eu acredito fortemente nessa possibilidade de um aumento da tributação sobre renda, sobre transmissão de bens, toda essa parte, e para poder desonerar um pouco a questão do consumo. Nós precisamos de uma reforma que seja uma reforma consistente, uma reforma que mexa em alguma coisa. Quer dizer, para fazer mais do mesmo, para criar mais impostos, só botar mais um na lista imensa de tributos que nós temos aí, que para dar conta, não tem, né, possibilidades. O ambiente de negócios, todos nós, os empresários que estão aí me ouvindo, também sabem muito melhor que eu, que nós passamos por problemas. O Brasil precisa equacionar melhor a questão tributária, a questão do custo Brasil, para que a gente possa ter minimamente condições de competir com outros países, né? A gente fica nos rankings, né, doing business, a gente fica lá atrás, são 190 países, nós estamos lá em 180 e poucos em termos de tributação e outras coisas, então não tem graça, né, e isso acaba afugentando também todos os investimentos. Está aí as privatizações, algumas importantes, necessárias, sinalizadas, vamos ver agora nos próximos dias, aí parece que vamos ter algumas notícias sobre isso também. Fronteira digital, não adianta, é um caminho sem volta, é por aí que nós vamos fazer. Se na Revolução Industrial, né, no século XIX, foi a Inglaterra que conectou com os trilhos todas as economias, né,
Hoje a gente fala num outro patamar de conexão, e hoje é a China que vai fazer isso. Só que o risco, a gente ainda vive agora, né, num cenário um pouco complicado, e isso que está travando. Os investimentos que vão vindo, o ministro da Infraestrutura fala que vem bilhões, que os investidores internacionais estão com os bolsos cheios para investir nessa proposta do Pró-Brasil, né, da questão da infraestrutura, o marco de saneamento e tudo que está aí. Então, nós estamos falando em 250 bilhões de investimentos, e isso, se confirma, é um alento para a nossa economia. Outra questão, só para já terminando, pessoal, me perdoem aí que eu já pulei todos, né, Leandro? Leandro já está nervoso? Tu me dá mais 5 minutinhos, Leandro, para terminar aqui? Sim, com certeza. Estamos concedendo mais 5 minutos, 5, 6 minutos, bem tranquilo. Está bem interessante a apresentação. Ah, tá bem, então, porque eu saio falando, né? Vice de professor, não adianta, né? A gente fala demais. Bom, um aspecto que acho que a gente pode começar a perceber e ver como é que a gente aproveita isso é a questão de uma taxa de juro baixa, que está sinalizada, e vamos pensar por quanto tempo se nós vamos conseguir manter essa taxa de juros baixa esse ano que vem. Eu acredito que sim, que a gente não tem espaço para aumentar a taxa de juros, e o câmbio que está alto. Então, o que isso acaba sinalizando e sendo bom para o setor industrial? Porque o investimento, no passado nós tínhamos a taxa de juro alta. Qual é o empresário que vai investir, que vai comprar, que vai ampliar a sua capacidade de produção, investindo em máquinas, equipamentos, matérias-primas, com uma taxa de juro do jeito que nós tínhamos? Então, não dá, fica inviável. E, por outro lado, um câmbio baixo, que o produto vem de fora. Então, eu vou produzir, se eu não consigo ser competitivo, se o produto que vem de fora chega aqui mais baixo. Então, a gente viu o que aconteceu com as nossas empresas. Eu morei em Farroupilha, estava aí em 97, 98, a gente sabe o que foi a âncora cambial, um câmbio baixo, entrada, enxurrada de produto que veio de fora, e o quanto isso acabou, setor calçadista, setor moveleiro, setor de autopeças, né? Então a gente sabe o quanto custou, né? Eu sei, vivi esse momento com bastante, né? Foi bastante difícil essa época aí. E aí, agora, você tem essa questão do câmbio mais alto, que a importação também fica mais cara. Então, há uma possibilidade de voltar a se pensar aqui o que se pode produzir e como se inserir também nesse contexto aí de produção industrial. Nós tivemos um processo de desindustrialização, talvez possamos pensar numa reindustrialização sobre alguns aspectos. Oportunidades, então, no caso, para as empresas, né, gente? Está posto, né? A questão das tecnologias, a questão do mundo digital, as transformações digitais, elas estão aí, não é para grandes empresas, é para todo mundo. Quem não fez, tem que fazer. Quem quiser participar do jogo, vai ter que fazer. Transformação digital não tem, é um caminho sem volta, nós temos que entender o que isso significa, buscar informações a respeito, conversar com as pessoas que sabem o que isso quer dizer. Transformação digital não é só reproduzir o físico no digital, eu tenho que entender o meu negócio, e o negócio que às vezes, aquela logística física, às vezes não, que eu tenho no físico, não combina, ou não dá para ser no digital. No digital tem que ser de forma diferente, então eu tenho que fazer essa adaptação. Rever a jornada do consumidor, a jornada do meu cliente. O que é rever a jornada do consumidor? O consumidor mudou. Nós estamos falando disso, vocês estão assistindo lives, ouvindo reportagens, lendo em revistas, jornais, todo mundo falando. O consumidor mudou. Sim, gente, nós enquanto consumidores mudamos. Olhe para você aí em sua casa e veja como é que você está fazendo o seu processo de consumo. Eu aqui percebo as mudanças. A gente está mudando. O que esse consumidor quer? O que ele valoriza? O que é importante para ele? O que é a dor do consumidor?
Quando eu falo sobre isso, eu poderia fazer uma outra fala para vocês sobre essa parte, a gente entende que o que nos move é a busca pelo prazer e evitar a dor. Então, o que a gente acaba tendo? A gente precisa entender o que move esse consumidor e o que ele acha relevante nesse momento. E as empresas precisam, então, adaptar todo esse conceito. Cadeias de suprimentos regionais, porque a questão logística, hoje a gente está falando do local, cada vez mais o local, as empresas, o consumidor, ele descobriu, ele não sai de casa, ele não se desloca mais, né, com tanta frequência, e ele descobriu o bairro, ele descobriu o potencial, ele entende a lógica do negócio do bairro, e ele quer ajudar. Então, é um excelente momento para as empresas se engajarem nas causas dos clientes, entenderem essa questão. Segmentação, né, segmento de alimentação, de nutrição, as food techs, né, que são todas as tecnologias na alimentação, vem com muita força, o turismo local e segmentado de experiências, soluções para casa, soluções para higiene, para saúde, para nutrição, soluções para idosos, soluções para lazer e entretenimento. Por que eu falo soluções? Porque se o seu negócio ele não entregar uma solução, ele não vai sobreviver nem agora, nem com pandemia ou sem pandemia, ele não fica no negócio, ele vai sair fora. Então, entender que se precisa agregar valor para o nosso cliente, eu preciso entregar alguma coisa para esse cliente, então é uma solução por um problema. Quais problemas nós temos hoje? O que a Covid-19, essa pandemia abriu? Abriu um cenário de possibilidades, porque nós mudamos a nossa forma de comer, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de estudar, a nossa forma de interagir com as pessoas, a nossa forma de diversão, nós mudamos. O que vai ficar ou não ficar, a gente vai ver, né, nos próximos meses. Mas as pessoas estão muito cuidadosas em relação a isso. Ok? Questão de collabs é juntando empresas, marcas, né, se aliando para fazer sinergias positivas, as cocriações, isso também vem com muita força. Não vou falar aí da economia de baixo contato, que é o que vem, né, os deliveries, e-commerce, automação, comércio local. Tudo isso torna-se oportunidades para avançarmos aí pela frente. Enfim, gente, para finalizar aqui eu coloco, né, uma frase do Peter Drucker, né, que é uma referência em termos de conhecimento, dentro da área da economia, ele é economista também, administração, que o maior perigo em termos de turbulência não é a turbulência em si, mas agir com a lógica do passado. Então, é isso que eu estou querendo colocar aqui para vocês. Nós temos que ter cuidado, porque o mundo, nós vamos dar um salto, e esse salto nós estamos em pleno voo nesse salto, ou nós caímos nesse abismo, ou nós pulamos para o lado de lá. O que a gente tem que mudar é a nossa lógica. Não dá para achar que os negócios voltam ao que eram. Isso não volta. A gente vai ter uns com mais aceleração, outros com menos aceleração, mas a mudança está feita, está posta, e ela vai se consolidar a partir de agora. Ok? O nosso Online com a Six edição de hoje vai chegando ao seu final com o patrocínio do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Veritá Diagnósticos por Imagem, Planeta Água, Lavar e Bene, DiCapri Hotel, 5 a Sec Lavanderias e Malme, a nossa experiência virtual. Agradeço então a todos que nos acompanharam. Nós vamos chegando ao final desta edição do Online com a Six. Nesta quinta-feira, obrigado a toda a equipe que esteve trabalhando também com a gente, aqui na TV Serra, o Israel Tavares, ali na Six Farroupilha, a Nicole também, a Carla Macalossi, diretora executiva, e hoje, de uma forma muito especial, também muito obrigado para a Mayra Valmórbida, também por ter colaborado esse cenário novo que nós estamos usufruindo e debutando no dia de hoje, a criação da Mayra Valmórbida, junto com Israel Tavares, enfim, toda a equipe da Six Farroupilha. Valeu muito, continuamos juntos. Pois é, a questão econômica, as mudanças estão acontecendo e irão acontecer. Mas eu concluo também da palestra da professora Jaqueline, nós não podemos ficar assim.
Não dá para ficar de braços cruzados, precisamos, como a gente diz, colocar a mão na massa, buscar alternativas, inovar, transformar, porque com certeza o mundo vai continuar de uma forma diferente, num ritmo, num passo diferente, nós teremos que estar sincronizados nesse passo. A todos um grande abraço, chegamos ao final. Tchau, Online com a Six, até a próxima!